todas, eu sou Flávia Oliveira, jornalista. Quero primeiro agradecer ao convite, é realmente uma alegria participar dessa terceira semana da consciência negra da AJUF. Acho que essa importante agenda da construção da igualdade racial, do combate ao racismo, das políticas antirracistas, elas passam fortemente por um judiciário consciente e ativo dessa mazela. O que me foi pedido foi uma fala sobre a situação das mulheres negras. Mulheres negras e economia sustentando a pirâmide social brasileira. Esse é um tema que me encanta, né? Ao mesmo tempo que entristece, porque o que a gente percebe no Brasil ao longo dos séculos, mesmo após a escravidão, é um ambiente de muita dificuldade de inclusão, de ascensão, de mobilidade social para os negros, mas, sobretudo, para as negras brasileiras. E eu digo isso ancorada em estatísticas muito objetivas que nos mostram que as mulheres negras no Brasil, elas estão sobre-representadas, por exemplo, no trabalho doméstico. São negras a maioria das trabalhadoras domésticas do Brasil, trabalhadoras essas que só recentemente, em 2015, tiveram o direito de incorporar todos os benefícios trabalhistas da consolidação das leis trabalhistas em vigor desde os anos 40 do século XX. Ainda assim, até hoje, entre 2/3 e 70% do total de trabalhadores domésticos no Brasil não tem carteira assinada. Então, a informalidade graça nesse segmento específico, muito formado por mulheres negras, mas alcança também todas as funções, todo tipo de inserção de mulheres negras no mercado de trabalho. Elas são mais afetadas pela taxa de desemprego, pelo índice de informalidade, seja do emprego sem carteira, seja do conta própria, da autonomia. Elas têm os menores níveis de rendimento, chegam a ganhar menos da metade da renda média de homens brancos, que estão ali no topo da pirâmide do mercado de trabalho. Elas são secundarizadas do ponto de vista da ocupação de cargos e funções de maior remuneração e de maior poder nas estruturas econômicas. Na política isso também acontece e, no entanto, a capacidade de trabalho, de criatividade, de métodos ou de teias, de construção de teias e de redes, de solidariedade, de afeto, de apoio, de sobrevivência e de inserção profissional, sobretudo no eixo do empreendedorismo, é inegável nas mulheres negras. Aliás, eu gostaria teria a chance de mostrar para vocês uma gravura de Debré, chamado Angu da Cozinheira, vou aproximar um pouquinho, que mostra exatamente, essa gravura de 1826, e dá a medida do vigor empreendedor que tem essas mulheres. Mulheres que, numa época em que não havia essa logística de transporte ou de instalação, conseguiam criar uma atividade empreendedora em plena praça, transportando esses caldeirões, preparando essa iguaria e comercializando, vendendo no horário de pico de movimento. O Debré chega a descrever aqui que 7 horas da manhã é o grande horário. Imagine em 1826 levar 3 caldeirões para uma praça e preparar um angu, servir, vender um angu em plena praça pública. Eu acho que se o Brasil tivesse, naquele momento, enxergado a potência empreendedora dessas mulheres, essa capacidade de criar uma rotina, um ciclo produtivo completo, o Brasil hoje seria outro. Tendo reconhecida essa capacidade produtiva, a gente teria construído uma sociedade diferente, mais igualitária e mais próspera, inclusive. A inclusão, a visibilidade, o reconhecimento da potência profissional das mulheres negras tornaria o Brasil um país muito mais próspero, porque elas realizam muito. Há um dado do Instituto Locomotiva,
por exemplo, mostrando que mulheres negras movimentam 704 bilhões de reais. Elas são responsáveis por 16% do consumo nacional. É pouco. É muito do ponto de vista de estoque, mas é pouco diante da capacidade que elas teriam. Se a gente imaginar que mulheres negras são 28% da população e, portanto, a fatia mais numerosa, e estão à frente da maioria das famílias que não têm cônjuge, de mulheres com filhos sem marido, se elas tivessem um empurrão do ponto de vista de apoio, de formação, de crédito, de acesso ao mercado, de valorização da capacidade profissional e das tecnologias sociais e econômicas que ao longo da história elas já mostraram que são capazes de formular, o potencial de nível de renda, de bem-estar, de inclusão dessas mulheres e dessas famílias fariam o Brasil uma nação muito mais plena do ponto de vista socioeconômico. Eu acho que é essa a chave que o Brasil precisa girar na direção de reconhecer o potencial, o talento, a capacidade empreendedora, produtiva e redistributiva dessas mulheres. Para me despedir, eu queria lembrar isso. Nunca é trivial pensar que para uma família negra, e boa parte das famílias negras brasileiras são chefiadas por mulheres, qualquer ganho de renda, qualquer resultado de inserção profissional, ele nunca é individual. Ele é coletivo, ele é repartido dentro da família nuclear, dentro daquele domicílio, ou de famílias acessórias, né, de outros domicílios, família extensa, ou dentro da comunidade. Então você tem um efeito redistributivo que é absolutamente saudável e desejável para a construção de uma nação verdadeiramente igualitária, equilibrada e desenvolvida social e economicamente, que é o que a gente deseja e acredita que o Brasil precisa e merece. Eu agradeço a atenção, os olhos e ouvidos atentos e espero uma oportunidade de estar com vocês por mais tempo, mais detidamente, para debater sobre essa que é uma agenda absolutamente essencial da sociedade brasileira, o combate ao racismo.